Fala aí galera, eu sou o T e melhorou? Todo aquele pânico era simplesmente sem explicação? E muito bem meus amigos, eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o nosso formato atual, já que ele já se desenvolveu. E o momento que eu estou falando aqui é uma semana antes do YCS de Niagara Falls, que provavelmente vai ser o último torneio com essa pool de cartas, com essa banlist atual, porque depois, creio eu, que vai vir uma banlist e eu vou fazer um vídeo falando das minhas opiniões sobre a banlist no próximo vídeo. Lembrando que eu tinha feito falando aqui sobre a questão de paradoxo de banlist, que eu acho que tinha que acontecer muita coisa que eles sempre perdem a oportunidade de fazer, porque sempre tem um giro do metagame, as coisas antigas param de ficar boas porque as coisas novas são muito boas, e aí eles deixam de dar hit na coisa anterior, e lá na frente eles vão dar hit nas coisas novas, as coisas novas vão sair do meta, e quem que vai ser meta? As coisas antigas. E meio que a gente sempre, 6 meses depois, volta pro meta de 6 meses atrás, porque nunca é dado hit nas coisas antigas, porque era só Fire Creep. Enfim, vai ser um assunto complexo falar dessa banlist aí. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar um pouco sobre o formato. Quando a gente tava no formato anterior, a gente tava muito desanimado. O meta tava muito ruim, tava bem zoado. Pra você ter uma ideia, eu gravei um vídeo com o Rafael Reich e uma galera que tinha ido jogar o Continental no Chile, em Santiago, e eu gravei um podcast com ele, quase 1 hora de papo. Porém, foi tão estranho, foi tudo tão tosco, porque o formato era ruim, então os caras meio que nem conseguiam falar das coisas do formato, porque era simplesmente, mano, não depende muito de mim e foda-se, tá ligado? E valeu, eu fiz meu deck e fui lá e fé, não tinha muita coisa de manobra pra você fazer, você tinha que tentar fazer o metacall, torcer pra acertar, torcer pra alinhar e lisasse, era muito estranho, mas aí veio esse novo formato. Muitas expectativas em volta dele. Lembrando que esse formato é o formato de pot, Power of the Elements, onde a gente tinha um norte pra onde olhar, que é o OCG, onde o Splight foi Tier 0 quando ele chegou. Posteriormente o Splight tomou lista e o Tiara Laments é quase Tier 0 por lá até agora, com as cartas de Shizu que não existem ainda. Mas a gente tinha todo esse norte pra olhar. Mas é OCG, é uma coisa diferente, tananã. Não, o meta aqui vai ser bem mais aberto, o Splight, por mais que chega, e tinha sido Tier 0 no TCG, tinha opiniões distintas. Ou ele vai ser Tier 0 aqui, o que é completamente fora da realidade de se pensar, ou então eu acho que não, porque ele vai ficar escondido no meio de tanto deck que tem por aqui, o que também não aconteceu. Foi um mix de tudo essas coisas e a gente vai falar um pouquinho. E aí, melhorou em relação ao formato passado ou não? O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, se você prosseguir com o vídeo, tá recadinho rápido falar da TC Network, né? Você já sabe, pode acessar lá tcnetwork.com.br dentro da Liga Yu-Gi-Oh! E lembrando, você ainda ganha uma Lost Art, né? Uma carta Lost Art para compras acima de R$150. Em compras acima de R$150, garantido, vai vir uma Lost Art de brinde para você. Além disso, você pode usar o meu cupom, esse aqui, ó, TS22, nas suas compras dentro do site para poder comprar suas cartinhas de Tactical Master, para poder ter seu Mushroom, seu Violent ou seu Labyrinth, para poder ter as cartas de pot que ainda tem por lá, para poder ter tua carta das coleções especiais que foram lançadas anteriormente, como a coleção do Marinsas e afins. E quando chegar a Mega Team, obviamente, você vai poder comprar por lá também, usando o meu cupom, tendo desconto e ganhando Lost Art de brinde, certo? Então, acesse o jogo. Acesse tcnetwork.com.br, compre as cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Tira essa cara da minha cara e partiu agora pro assunto do vídeo. Muito bem, então aqui, como vocês podem ver, eu tô na tela do DB. Nessa tela do DB eu separei alguns decks pra gente poder comentar um pouco sobre. Aqui em cima, coisas do formato passado. Aqui embaixo, coisas do novo formato. Bom, na parte de cima, o formato anterior a esse, ele era composto por alguns decks, né? Por exemplo, o Sword Soul era um dos principais decks daquele ponto, seguido pelos deck de Brave Synchro, né? Brave Synchro muito presente, assim como decks de Punk. Você tinha muita coisa mistureba com essas engines aqui, muita coisa diferente aparecendo com essas engines, e ela foi bem relevante naquele ponto do metagame. Você tinha o Paulo tentando fazer uma gracinha ali com o Libromancer também, com o deck de Cyphelock e afins, mas o Cyphelock inclusive era bem presente. Bem presente. E aí, enfim, tinha várias coisas que deveriam ser levadas em consideração ali. Você ainda tinha o Despia tentando, respirando por aparelhos, mas ainda assim, na prateleira de cima do metagame, porque é um deck forte pra cacete, sempre vai ser, e é um deck forte, enfim. O Dragon Link também, com a chegada do Borderland, ele passou a ser uma opção bem legal também pro formato, né? Ainda mais porque o Borderland é um animal, consegue tirar muitas coisas da frente ali, ele é muito bom. E você tinha um Flanderize sempre flutuando ali, caindo Tier 2, quem sabe, porque ele não consegue se sustentar o suficiente. Lembrando,
A dinâmica desse formato aqui era completamente diferente do formato atual. Não dava pra você tentar usar os board breakers que você usa agora. Não era um formato de board breakers, tá? E você tomava uns Cypher Locks. O deck que era pra ser teoricamente o deck mais resiliente daquele formato era esse aqui, que é o deck de Sword Soul. Mas você tomava tanto de barra e tanto token collector que ficava difícil. O fato de você tomar essas cartas e perder, não significa que eu vou perder, eu tenho coisa. Você tentava, era sempre constrangedor. Então, por mais que o Sword Soul fosse um deck meta-tier naquele ponto, ele era muito counterável. E ele não conseguia counterar os demais, porque isso que ele tomava era forte demais pra ele não conseguir continuar. Então era muito frágil. Esse deck aqui, por outro lado, indo primeiro, ele estourava sempre. Conseguia fazer Cypher Lock e afins. Ele estourava e era muito estourado. Quase que não dependia do que você ia ter na tua mão. E lembrando que esses decks aqui, esses aqui, por exemplo, esses aqui, esse aqui, não tem espaço pra usar um montão de hand trap não, tá? O Sword Soul até tem um espaço ali, mas era o mais próximo do sólido que você tinha. E o metagame era meio que rodando em volta desse aqui. O formato tava muito ruim, tava bem zoado. Veio a coleção de pote, e aí inseriu essas cartas novas aqui. E agora, o que vai acontecer com o formato? Bom, uma coisa que a gente imaginava é que o Splight, de fato, vai ser um deck muito representado mesmo. E aí foi nessa época, nesse entre safra, que surgiu aquele tweet do Jess Cotton, que eu fiz um vídeo falando sobre ele aqui, que ele sentia falta de um tier 0. E que quem sabe o Splight poderia trazer isso pro jogo, né? Porque o Splight foi tier 0 no OCG. Por quê? Porque aqui tá bem mais aberto, com vertentes completamente diferentes. Aqui, teoricamente, com o meta mais com os decks novos sendo melhores, quem sabe o meta ia fechar. E eu ia fazer vários vídeos sobre isso no mês passado, mas eu tava na questão de mudança, acabou que eu não fiz esses vídeos. Mas eu imaginava que o formato ia dar uma mudada, porque ia afunilar. Teoricamente, ia ficar mais fácil de você atacar os decks, porque o meta ia estar mais fechado, porque esses dois decks iam tentar dominar e você ia ter outros que ainda seriam muito fortes. E aí eu não tinha certeza se esses iam conseguir se sustentar por si só, pra eles serem muito melhores do que os demais. Porque os demais também são bons. Mas aí entra a parada, o jogo mudou. O jogo mudou bastante. O Splight, que era o deck, teoricamente, é o tier 0 do OCG, meu Deus, vai ser muito forte aqui. Ele, de cara, foi tendo um alvo na cara. Ele tem um alvo claro na cara, e é aí que as coisas começam a mudar. Porque com a inserção desses decks, começaram a aparecer as tendências de board breakers. Porque o Tiara, ainda sem Shizu, não conseguiu competir com o Splight no OCG. Lembrem-se disso, o Tiara sem Shizu não conseguiu competir com o Splight no OCG. E aqui no TCG, será que ele vai conseguir? E aí é que entra a parada. O Splight é um deck com muita resiliência pra cima de hand traps, ele tem resiliência pra cima de hand traps, ele é um deck que consegue usar muitas hand traps, e ele coloca as cartas no campo, é uma board que teoricamente o teto é menor do que o demais, mas é suficiente, você tem follow e você tem muita tech. Esse é o deck de Splight, tá? Como que eu consigo jogar com um deck que dá múltiplas hand traps no Splight, volta pra eu tentar jogar, e aí o oponente não vai me dar múltiplas hand traps também. É um pouco complicado, você entra num grind ali, num atrito estranho. O Tiara Laments, com isso em vista, não adianta dar hand trap no Splight, eu tenho um pouco espaço de tech, eu vou tentar quebrar. E aí começaram a surgir as vertentes com Dangers no Tiara Laments e Board Breakers no geral, pra pegar, entre outros decks, principalmente o Splight, que no fim das contas é o produto final. E aí a gente chega no momento atual do jogo, onde o Splight, o Tiara Laments, é muito mais popular em uso, pelo menos em uso de bons jogadores, do que o Splight. Porque o Tiara Laments, sem hand traps, ele tenta pegar o deck que jogam como Splight. Mais ou menos isso. Pra pegar esses decks aqui. Na Mirrormatch é estranho pra cacete, tá? É estranho pra cacete. Por causa de duela e afins, apesar de ter gente que tá maluco e não usa. Mas enfim, é uma possibilidade aí. E os Board Breakers mudaram o jogo. Porque os Board Breakers quebram a mesa. Funcionam. Coisa que não funcionava nesse meta anterior. Muito difícil ter Board Breakers funcionando aqui. Por causa da dinâmica e como os decks combavam. Agora, funciona. Funciona, por incrível que pareça. Ainda mais com decks vendo que tá tendo abordagem de board breakers e os caras tentando pegar esses decks, né? E aí você diminui um pouco de hand trap aqui, coloca uns board breakerzinho ali, coloca uns Mystic Mindzinho aqui, coloca um enemy controllerzinho ali, TTT, Dark Ruler, e essas cartas começam a povoar o teu main deck, e menos hand trap você vai usando, ou às vezes você nem usa. Até porque, quando esses decks começam a usar as board breakers, como Dark Ruler, TTT, o meta se adapta a elas. Então, eu agora tenho que dividir minhas interações pra cacete. Eu não posso deixar tudo na mesa, porque eu vou tomar Super Poly, eu vou tomar Dark Ruler, e aí eu vou ter a minha mesa quebrada e vou perder o jogo. Então eu divido, posso ter hand traps, tem cartas efeitos no cemitério, tenho cartas setadas. Esse é o plano. E quando isso começa a acontecer, os meus TTT, por exemplo, eu não vou tomar TTT do oponente, olhando minha mão. Ele vai jogar com uma carta a menos,
e eu não vou tomar TTT olhando minha mão enquanto ele tá combando. Ele comba e eu tento quebrar o que ele faz. Ele tem uma carta a menos. Beleza, esse é o plano. E aí começa a entrar em outros paradoxos, né? Porque aí os board breakers, por exemplo, o Dark Ruler, que é o principal, você dá Dark Ruler, quebra a mesa do cara, estabelece a tua mesa, ele jogou com uma carta a menos, porque ele usa Dark Ruler também, e o Dark Ruler tá na mão dele. Aí ele te dá o Dark Ruler dele. E aí ele estabelece a mesa dele. E ninguém morre porque você tá under Dark Ruler. E a ideia é essa, você vai pra um grind de board breakers. Tem um ponto em que isso chega também. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Pra contextualizar um pouco de como tá o formato pra vocês. Porque a gente chega no ponto. O meta melhorou. Porque uma coisa que é horrível no metagame é sempre você ter a sensação de que você não vai ganhar do segundo. E eu sei que tem gente que acha que eu exagero sobre isso. E ainda mais nesse meta anterior, tinha gente que achava que eu exagerava muito nessa parada de você não ganhar do segundo. Mas, cara, estatisticamente, quando você ia parar pra jogar, era muito difícil de você ganhar uma partida jogando contra jogadores bons quando eles jogam e vão primeiro. Muito, muito, muito difícil. Difícil pra cacete. Por que você acha que os caras usavam esse deck aqui? Porque todo mundo é burro e só você é inteligente? Não, é porque no longo prazo não fazia sentido você usar algumas abordagens. E no longo prazo você perdia muito mais jogos quando você ia segundo. É bem simples. Quebrar a mesa não era uma opção porque você tomava Scythe Locks da vida. Enfim, quando o meta mudou para esse formato atual, os board breakers estão funcionando. E a gente vai começar a entrar num giro de metagame entre hand traps e board breakers. E quando o board breaker funciona, esse é o meta bom. Porque aí você tem chance de perder indo primeiro. Agora, nesse meta, quando você comba, você não tem a garantia 100% de que você vai ganhar. Olha que mundo maravilhoso. É isso que eu quero. Por que eu uso um montão de hand trap no meu deck? Porque eu quero ter a chance do cara tentar combar e eu tentar parar ele durante o combo. Por quê? Porque se ele combar tudo, eu vou perder. Eu não consigo quebrar o que ele faz. É surreal pensar isso. Então eu uso um montão de hand traps no meu deck pra tentar impedir que ele chegue na mesa que eu não consigo quebrar. E se eu conseguir isso, ótimo. Provavelmente eu ganhei, porque talvez ele não use essas hand traps, entendeu? E se ele usar, beleza, a gente grinda ali. Mas quando isso não é verdade, ou seja, quando o cara comba e eu consigo passar por cima do que ele fez, a gente entra no formato melhor. Porque agora eu posso ganhar em segundo, mesmo que eu use board breakers. E quando os board breakers funcionam, vivemos em um mundo melhor. Ou seja, em comparação ao formato anterior, que era muito mais difícil de se quebrar mesa, e você era obrigado sempre a ter um montão de hand traps ali, senão você ia tomar Scythe Lock, e era uma roleta russa. Você tem as hand traps que param o Scythe Lock? Tenho. Ok, você ganhou. Não tem? Você perdeu. Não tem o que você fazer. E você tem que tentar impedir o Scythe Lock de entrar. Porque se você for tentar quebrar, você não vai conseguir impedir o Scythe de entrar. Isso em matches desses decks aqui, né, principalmente. Mas ainda tem as matches desse cara aqui, né, que era uma consideração diferente, mas entra na parada. Você tem o Collector? Tenho. Fudeu. Tem um de barre aí? Tenho. Fudeu, tá ligado? Complicado. Agora, esse meta aqui tá diferente. Tá diferente. Eu consigo jogar indo segundo. Qual a abordagem? Não sei. Depende. Depende de como tá o giro do metagame. E o giro do metagame diz muito sobre. Por exemplo, se você tá no formato do europeu, a galera foi pra lá pra pegar os decks que até então eram os standards. Que era um deck que não fazia muito sentido. Que era usar as hand traps que nem eram full hand trap, não era 20, 18 hand traps. Às vezes usavam bem menos. E aí você usa um número de 18, 12 hand traps e, cara, o Splice não para com isso. Não para. Então, foi ali que começou a surgir, de fato, pro mundo, a abordagem de board breakers, onde o Rika ganhou aquele torneio. O Rika ganhou aquele torneio do continental europeu, tá? E aí, beleza, board breakers pra pegar esses decks, e até splites estavam sendo usados sem hand traps, também com board breakers pra poder pegar outros splites que estivessem usando as abordagens de poucas hand traps, e mesmo assim não ia conseguir parar o teu deck, e você quebra a mesa que ele faz. Então ia pra um jogo diferente. Pro nosso torneio aqui, por exemplo, pro ICS Rio, se você fosse olhar pra um ponto de vista mais competitivo, o que é muito difícil de olhar aqui no Brasil, porque os resultados são sempre muito malucos, o meta daqui nunca, quase nunca, reflete o meta geral, porque a gente tem uma condição financeira muito inferior aos países de primeiro mundo, então acaba que isso tem reflexo no torneio. Não tem jeito, não tem jeito. Mas se fosse um evento onde você está no coração do meta, seguido a um ICS europeu, um deck como o deck do Paulo faria mais sentido. Porque todo mundo não, muita gente ia tentar replicar aquele resultado de uma semana para outra, e você vai tentar montar um deck para ganhar do cara que fez um resultado bom no torneio anterior. Ou seja, o cara usa 20 hand traps no deck, que é o que o Paulo fez. Porque o meio termo não funciona. Mas agora você não tá tentando pegar os splites, você tá usando o splite para pegar o Tiara. Ou os decks de board breakers. E quando você tem 12 hand traps, aí você vai ver 3 hand traps na tua mão muitas vezes, tá ligado? Esse é o plano, esse é o ponto. E aí, no torneio seguinte, vai mudar. Vai mudar, porque aí a abordagem muda e as hand traps começam a ficar um pouco estranhas de novo. E aí, enfim, é um giro de metagame. A questão é, dá pra ganhar aí do segundo.
dá pra ganhar indo segundo. Tem algumas coisas que atrapalham essa contagem, por exemplo, o Mathmech é um deck que usa um monte de tech card, dá pra você usar, enfim, lá fora não tá performando muito bem, o jogo não é muito legal aqui, né, mas enfim, o Rika é um deck que apareceu, ganhou aquele torneio, fez um top 32 aqui, mas sinceramente eu não vejo muita coisa nele assim que faça ele se manter no topo do competitivo, apesar de ter coisas boas, muito boas, joga em volta de board breakers, como Dark Ruler no More da vida, enfim. Agora, aguenta um número grandão de hand traps como 3 hand traps no Splice? Aí eu já não sei, segura a vinda dele com esses board breakers? Talvez, mas aí depende muito de um monte de fatores. O ponto é, tenho que pensar, tá complexo, tenho que pensar. E dá pra ganhar indo segundo, esse é o principal. O fator que desbalancia tudo isso é esse aqui, Mystic Mine. Por exemplo, para um torneio onde você não tem ninguém jogando com muitas hand traps, decks com muitas hand traps estão em baixa no formato. Cara, era uma ótima opção de jogar Scythe Lock. Ótima opção. Por que no YCS do Brasil ninguém jogou bem de Scythe Lock? Porque é diferente, é diferente. Aqui você não ia pegar o grosso do deck sem hand trap, você ia pegar o formato do Brasil, onde tem, por exemplo, muito Mathmech, muito decks que usam um monte de hand trap. E aí, contra esses decks, o teu deck de Scythe é horrível, mas contra os decks de Tiara que não usam hand trap, o Scythe Lock é ótimo. Porque aí o cara nunca vai te parar e sempre vai tomar o Scythe Lock, você sempre vai ganhar. Aí a gente volta nessa parada do formato anterior, tá ligado? Então é uma roda gigante. Então essa carta e essa carta atrapalha muito a equação. Porque essas duas tiram a parada do jogo de eu tentar quebrar as coisas de engine, que é o que esses decks fazem, ou no máximo o side deck ali, comprável, que dá pra eu tentar ultar de alguma forma. Essas aqui fogem do contexto. Então assim, o formato atual em relação ao formato anterior melhorou, porque agora dá pra eu ganhar indo segundo. E esse é o principal ponto. Não importa qual deck está jogando no formato, se der pra eu ganhar indo segundo, seja com board breakers, seja com hand traps, se der pra eu fazer isso, ótimo. De novo, eu tô falando que dá pra ganhar indo segundo. Não é fácil. Ainda o jogo tá pra quem vai primeiro. Ainda assim, tá? Tá pra quem vai primeiro. Porque, apesar de ser possível ganhar indo segundo, ninguém quer ir segundo. Se eu jogo de Tiara e eu perco no dado, eu quero ir primeiro, meu irmão. Foda-se. Ah, mas você tem Dark Ruler, pô, TTT, Super Poly. Foda-se, eu quero ir primeiro. Porque se eu for primeiro, a chance de eu ganhar é maior. Mesmo sabendo que o cara tem board breakers também. Mas aí, a jogada muda, a forma que eu estabeleço minha mesa muda. Tudo muda, tudo muda. Isso é muito legal. Muito legal. E sem falar que os decks de Tiara, dentro do jeito que estão agora, toda jogada é uma jogada diferente, toda mão é uma mão diferente. Você tem que girar o deck bem pra poder fazer a parada. O deck de Splice tem que pensar muito bem nas techs que você vai usar pra atacar o meta daquele ponto. A forma que você vai jogar também. Smashes estão começando a aumentar, inclusive no Tiara Limits, pra poder dibrar algumas coisas, como por exemplo o próprio Mystic Mine. Então, cara, tá bem complexo, bem complicado. E ser complicado é bom. Ser complicado é bom. Ter chance de ganhar de segundo, mesmo que não seja a quantidade que todos nós queremos. Eu não tô falando que é perfeito não, tá? Não tô falando que todo jogo você vai conseguir ganhar em segundo, não. Não tô dizendo isso. Óbvio que não. Tem vezes que você vai tomar o combo e vai perder. Depende da tua abordagem. Mesmo com board breakers. O cara vai jogar em volta, o cara em... Bum, pânico. Enfim, não tô dizendo não. Mas com relação ao formato anterior, melhorou. Melhorou. Significa que não tem que acontecer nada na Abolition? Não. Tem que acontecer muita coisa na Abolition. Eu acho que tem que acontecer muita coisa na Abolition. Mas, se for pra ver aí como o desespero que tava no formato anterior, esse é bem melhor de se estar, bem melhor de se viver. Apesar de eu gostar de que tivessem melhoras, pra refinar ainda mais o jogo. Mas olha, comparado com o mais desespero que a gente tava, esse formato tá sendo bem melhor do que o que a gente teve em algum tempo aí, tá? Desde o formato do Sword Soul com Bird, que era ok, apesar de ter escrotidões como o Protoss da vida e a estátua, mesmo aquele formato ainda foi ok de se jogar. De lá pra cá foram formatos bostas, foram formatos bem ruins. De lá pra cá, ou seja, o ano 2022 inteiro foi só de formato ruim. Finalmente, estamos tendo um formato que é melhor em relação aos demais, mas que não é a melhor coisa do mundo. Mas, que não vai durar muito tempo, vai ter uma banlist, vai ter uma entre safra, e em setembro, que a gente já tá em setembro na verdade, no final do mês de setembro, tem Shizu. Caos de novo. Por enquanto, tá melhor do que era. Espero que a banlist ajude ao formato seguinte não ser tão caótico e manter esse status. De que, por mais que, tudo bem, o Tiara vai ser tier 0 com Shizu, não sei. Eu consigo ganhar de segundo? Se eu conseguir, tá bom. Se tiver formas de ajudar a banlist a fazer isso, tá bom. Porque aí, pelo menos, eu consigo ganhar de segundo. Mesmo que eu precise jogar de Tiara pra isso. Mas enfim, meus amigos, essa aqui é a minha visão. E é basicamente isso. Dizer o que você acha, obviamente. Valeu, falou e até mais.